Oi, tudo bem, pessoal? Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que a gente fizer em nome de Jesus, hein? Amém. Deus abençoe, ótimo dia. Vambora, hoje é sextou, né? Bora para mais um versículo. Que o nosso final de semana seja extraordinário em nome de Jesus, hein, pessoal? Amém. Então, vamos ler para vocês aqui Malaquias 2,16, pessoal. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio que se cobre de violência, que não se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Amém, pessoal? Amém? Deus abençoe vocês. Nós queremos trazer esse versículo para os nossos corações, para a sua família, para a nossa família também, primeiramente, porque Deus falou conosco. E em nome de Jesus, pessoal, isso aqui já é uma advertência, pessoal, uma advertência de Deus, tá bom? Deus, ele é contra o divórcio. Deus, ele é o maior propósito de Deus nesse planeta Terra, pessoal, é a família. Deus, ele ama a sua família, Deus, ele ama a nossa família. Então, em hipótese alguma, de maneira alguma, abra mão da sua família, pessoal. A não ser que ela morra, né? Porque você foi lá no altar até que a morte o separe, não é? Então, não abra mão da sua esposa. Várias pessoas perguntando nós aqui, pode ficar tranquilo, a gente estamos aqui para ajudar. E em hipótese alguma, as pessoas falando que estamos cansados, né? Estamos aí um pouco na rotina, como é que eu posso dizer, né, pessoal? Mas assim, vamos tentar fazer diferente. Não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão de nada do que você já construiu do lado da sua esposa. Porque na maioria das vezes, quando você era um nada, né? Porque menino pequenininho, não tinha nada na vida. Mas quando Deus coloca uma pessoa exata na sua vida, as coisas começam a desenvolver de uma forma extraordinária, pessoal. Então, seja grato. Agradeça a Deus pela esposa que você tem e não abra mão dela de forma alguma, nem da sua casa, nem dos seus filhos, de ninguém. Reconheça que Deus é Deus na sua vida. E em hipótese alguma, pessoal, nada, nada, nada. Vou voltar a falar de novo, que eu não abra mão da sua família. Deus é amor, o maior princípio de Deus é a família, pessoal, tá bom? Não abra mão. Muitas pessoas perguntando, que estão cansadas, né? Vou falar para vocês que faça coisas diferentes. Principalmente mulheres. Aí, ó. Pergunta, amor, às vezes também eu tô na rede social olhando tudo, né, pesquisando tudo, às vezes ela responde mais, às vezes eu tento responder um pouquinho, mas ela tá muito mais por dentro do que eu, porque eu tô trabalhando, ela tá de férias nesse momento. Mas mulheres, homens de Deus aí, não abra mão da sua esposa, não abra mão da sua família. Tá cansado? Faça as coisas diferentes. Pega os filhos, se você tiver filhos, deixa os seus filhos com a sua sogra, às vezes com um filho um pouco maior, sai com ela. Vai ali na sorveteria, come um picolé de R$ 2 pelo menos. Fala, amor, o que você precisa, né? Amor, o que você quer, né? Tenta dialogar um pouco. E outra coisa, tenta fazer coisas diferentes, pessoal. Organiza uma viagem para vocês. A gente aqui na nossa casa, a gente tem costume de viajar todo ano. Esse ano a gente vai viajar mais pro final do ano. Mas se organize, se programe para que tudo não fique muito chato, fica muito ali, sabe? Sempre as mesmas coisas, tenta fazer coisas diferentes, se organize. Faça uma viagem, uma coisa diferente, leva todo mundo, vai só você e sua esposa. E uma coisa que eu acho engraçado também, você sabe o quê? Tem muitas pessoas por aí, eu particularmente, não gosto muito de iPhone, pessoal. Eu, particularmente. Tem muita gente desfilando aí com iPhone de 7, 8, 10 mil reais, mas não tem coragem de ir ali na CVC reservar uma viagem para a família inteira aí. Eu acho errado também isso, né? Tá desfilando com telefone de 8, 10 mil reais, 5 mil, mas não tem coragem de ir ali reservar uma viagem para a família. Pensa aí, é raciocínio também. Falta de raciocínio. Compra um telefone mais simples, depois você compra o que você quiser, pessoal. Mas cuide da sua família. Reserve uma viagem, como eu estou falando. Sabe por que eu estou falando aqui? Porque às vezes o iPhone é o preço de uma viagem para um lugar diferente, entende? Então raciocine. Faça coisas diferentes, programe coisas diferentes. E jamais, em hipótese alguma, pessoal, abra mão da sua família, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Um ótimo final de semana pra gente. Fique tranquilo, Deus está no controle de cada detalhe. Continue orando, continue buscando. E que seja positivo a todo tempo, tá bom? Deus abençoe, pessoal.